Existe um momento na vida em que você sente uma espécie de pressão silenciosa, quase como se algo dentro de você estivesse prestes a despertar, mas ainda não sabe exatamente o que. E de repente surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir. Por que algumas pessoas parecem caminhar naturalmente para a riqueza, enquanto outras, mesmo se esforçando, continuam presas no mesmo ciclo, como se a vida tivesse apagado a luz do caminho? Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Já senti isso em mim. E hoje, talvez pela primeira vez, você entenda que não é falta de desejo, é falta do tipo certo de inteligência. Mas não a inteligência acadêmica, não o QI que te ensinaram a admirar. Estou falando de uma inteligência que molda destino, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência de ação. Você realmente quer ser rico? Então precisa encarar algo profundamente desconfortável. Querer não é suficiente. Nunca foi. Muitas pessoas acreditam que riqueza é uma questão de sorte, oportunidade ou talento extraordinário. Mas já percebeu como tanta gente talentosa termina frustrada, cansada e quebrada? E como pessoas comuns, às vezes até desacreditadas, transformam suas vidas e alcançam prosperidade real? A diferença está na capacidade de enxergar aquilo que ninguém ensinou. Dinheiro responde à sua psicologia, não ao seu currículo. Psicologia molda comportamentos, comportamentos moldam hábitos, hábitos moldam resultados, e a maioria das pessoas deseja resultados de riqueza, sustentados por hábitos de sobrevivência. Isso nunca funciona. A pergunta é: você está pronto para admitir isso? Eu lembro claramente de um dia da minha adolescência em que não tínhamos comida em casa. Era um daqueles momentos em que você olha para o armário, abre todas as portas, mesmo sabendo que não vai encontrar nada novo. O som das dobradiças ecoava como se zombasse da minha esperança. Eu saí de casa frustrado e furioso com o mundo e caminhava pelas ruas com alguns poucos dólares por extenso, que havia recebido depois de trabalhar como zelador. Eu estava decidido a guardar cada centavo, porque era tudo que tínhamos. Mas, no caminho, vi uma família sentada em um restaurante barato, sorrindo apesar das roupas simples. Aquilo mexeu comigo. Eu senti algo que não sei explicar, um impulso quase irracional. Peguei praticamente todo o dinheiro que tinha e comprei um jantar para eles. Eu me lembro até hoje do olhar da mãe. Foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. E naquele instante, sem que eu entendesse, aprendi algo que mudou minha vida. Quando você demonstra abundância antes de possuí-la, você começa a se tornar alguém capaz de atraí-la. Essa decisão, aparentemente burra aos olhos de qualquer pessoa lógica, foi um divisor de águas, porque riqueza não acontece primeiro na conta bancária, acontece na identidade. A pergunta é: qual identidade você está carregando sem perceber? Muita gente acredita que para ser rica precisa ser genial, extraordinária ou ter nascido em berço de ouro. Mas olhe para alguém como André Agassi. Quando trabalhei com ele, a maior barreira não era técnica, era emocional. Ele tinha capacidade, tinha carreira, tinha talento. Faltava destravar a mente, que vivia presa no medo de fracassar. E quando a mente dele virou a chave, o desempenho, a confiança, a consistência, tudo explodiu em outra dimensão. Sabe o que isso significa? Que não é a falta de inteligência que impede você de ficar rico, é a falta do tipo certo de inteligência, aquela que entende que medo, dúvida e procrastinação são mais destrutivos para a sua vida financeira do que qualquer crise econômica. Hoje, quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você adiou uma decisão importante por medo de errar? Quantas vezes você deixou de pedir um aumento porque não queria ser rejeitado?
Quantas oportunidades você perdeu porque acreditou que não estava pronto? Quantas vezes você pensou que precisava estudar mais, juntar mais, preparar mais, quando na verdade só precisava agir? Eu aprendi ao longo de décadas, trabalhando com milhares de pessoas, que a maioria não fracassa por falta de capacidade, fraqueja por falta de coragem emocional. Não é o mundo lá fora que te limita. São as histórias silenciosas que você repete para si mesmo todas as noites. Histórias que te convencem que agora não é o momento certo, que você não é bom o suficiente, que talvez a riqueza não seja para você. Mas me diga, quem te convenceu disso? Quem colocou essa ideia na sua cabeça? E por que você acreditou? As pesquisas mais recentes sobre psicologia econômica mostram que mais de 80% das decisões financeiras das pessoas são guiadas por ansiedade, medo e impulsos emocionais. E quando essas emoções dominam, elas criam padrões de autossabotagem que se repetem por anos, às vezes por décadas. Como esperar riqueza se você toma decisões como alguém que teme perder em vez de alguém que se prepara para ganhar? Como esperar o extraordinário com uma mente treinada para sobreviver, não para prosperar? Você quer ser rico, mas continua alimentando a mesma inteligência emocional que mantém as pessoas presas no mesmo lugar. Eu sei que dói ouvir isso, mas às vezes a verdade é a única coisa capaz de libertar. Este vídeo existe para isso, para quebrar o ciclo. E para te mostrar que existe um caminho real, aplicável, comprovado, para transformar sua vida financeira, desde que você esteja disposto a enfrentar a primeira grande pergunta: você quer ser rico ou quer parecer inteligente? E aqui vai sua primeira frase de impacto. Riqueza não é um destino, é uma construção psicológica que começa no exato instante em que você decide parar de se sabotar. A verdade é que quando eu comecei a entender que minhas próprias emoções estavam sabotando minhas decisões financeiras, tudo mudou. Mas antes disso, eu fazia o que a maioria das pessoas faz. Me agarrava ao medo como se ele fosse uma espécie de proteção. Medo de perder, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não estar pronto. E quando você vive a partir desse lugar, qualquer chance de riqueza evapora antes mesmo de nascer. Não é interessante como o medo parece lógico quando ele aparece? Ele sempre chega com uma desculpa perfeita. Agora não. Você não tem o que precisa, e se der errado, e se você se arrepender? Só que existe uma verdade desconfortável aqui. A lógica do medo é a matemática da pobreza emocional. E pobreza emocional sempre se transforma em pobreza financeira. Eu aprendi isso na pele quando comecei a trabalhar com empresários que tinham negócios avaliados em dezenas de milhões de dólares por extenso. Homens e mulheres brilhantes, extremamente capazes, mas completamente dominados por crenças que os deixavam paralisados quando tinham que tomar decisões importantes. É curioso como alguém pode ter todo o conhecimento técnico do mundo e ainda assim viver limitado pela própria mente. Você já se sentiu assim? Já sentiu que sabe o que precisa fazer, mas ainda assim algo invisível te segura? Já percebeu como esse algo aparece sempre na hora em que você está prestes a dar um passo que realmente moveria sua vida? Isso não é coincidência, isso é condicionamento. E é por isso que, antes de continuar, quero que você faça algo muito simples, mas extremamente poderoso para o crescimento deste canal. Clique no gostei e se inscreva. Parece pequeno, mas esse gesto é o que mantém esse conteúdo vivo, visível e capaz de alcançar mais pessoas que, assim como você, estão buscando virar a chave. É assim que plataformas funcionam. Quanto mais engajamento, mais pessoas recebem a mensagem. E honestamente, se algo do que eu disse até agora fez sentido para você, esse é o melhor momento para retribuir e ajudar a levar esse movimento adiante. Obrigado e vamos continuar.
Agora, voltando ao ponto principal, você quer ser rico, mas não é inteligente emocionalmente quando se trata de dinheiro. E isso não é uma crítica, é um diagnóstico. Quase ninguém é ensinado a lidar com dinheiro, emoções, riscos e mentalidade de longo prazo. Estatisticamente, a maioria das pessoas toma decisões financeiras guiadas por dois impulsos poderosos: alívio imediato ou proteção exagerada. Dois extremos que destroem riqueza. Por exemplo, quantas vezes você já gastou dinheiro apenas para sentir um alívio temporário, como se aquela compra pudesse resolver um vazio emocional? Ou quantas vezes você deixou de investir em algo que poderia mudar sua vida porque estava com medo de perder? Esses dois movimentos, impulso e paralisia, são os maiores inimigos da liberdade financeira. Eu vi isso acontecer com uma pessoa muito conhecida do grande público, Martin Sheen, um ator brilhante, admirado, talentoso. Mas, durante uma fase da carreira, ele tomou decisões impetuosas, guiadas pela emoção, que prejudicaram sua estabilidade e sua trajetória. Ele tinha talento para ir ainda mais longe, mas não tinha o controle emocional necessário para transformar aquele talento em prosperidade duradoura. Ele não aplicou princípios básicos como visão de longo prazo, estratégias consistentes e gestão emocional em momentos críticos. E como diz uma das minhas frases favoritas, você não pode construir um futuro extraordinário com decisões tomadas por um eu que está emocionalmente desequilibrado. Mas assim como existem exemplos de fracasso emocional, existem também histórias inspiradoras. E aqui vai outra verdade. Pessoas que alcançam riqueza não são as mais talentosas, são as que aprenderam a dominar seus estados emocionais. É o domínio emocional que mantém você firme quando tudo parece incerto. É ele que impede você de devolver ao mundo a versão mais fraca de si mesmo. É ele que transforma medo em foco, dúvida em ação, cansaço em resiliência. Eu vivenciei isso pessoalmente quando estava começando minha carreira de palestrante. Eu trabalhava em uma pequena empresa administrativa, ganhando alguns poucos dólares por extenso por hora, mal conseguia pagar o aluguel e ainda assim eu tinha um sonho absurdo dentro de mim. Um sonho que racionalmente eu não tinha nenhum motivo para acreditar que daria certo. E ainda assim, numa noite, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei praticamente todo o meu dinheiro e investi em participar de um evento que naquele momento parecia inalcançável. Eu me lembro perfeitamente da sensação de entregar aquele pagamento. Meu cérebro gritava que era loucura. Meu coração dizia que era coragem. E quando eu sentei naquela sala, algo dentro de mim mudou para sempre. Não foi o evento em si. Foi a decisão de acreditar que minha vida valia um investimento, mesmo quando eu não tinha praticamente nada para investir. É por isso que eu digo: a verdadeira riqueza começa quando você age como alguém que acredita no próprio futuro antes desse futuro existir. Esse é o tipo de inteligência que transforma vidas. Você precisa se perguntar constantemente: estou tomando essa decisão baseado no meu potencial ou baseado nos meus medos? E aqui vai sua frase de impacto desta parte. Toda mudança real começa quando você decide parar de negociar com suas desculpas. Existe um padrão curioso que quase ninguém percebe, mas que determina a distância entre quem enriquece e quem passa a vida inteira tentando. Pessoas ricas não esperam sentir segurança para agir. Elas criam segurança enquanto caminham. Enquanto isso, a maioria espera pela condição perfeita, pela hora certa, pelo sinal claro. Mas nada disso existe. E quanto mais você espera, mais você reforça para sua mente uma mensagem destrutiva: eu não estou pronto. E quando você repete isso para si mesmo por tempo suficiente, você se torna alguém que realmente não está pronto. A pergunta é: quantas oportunidades você já deixou escapar simplesmente por esperar demais? A ciência confirma isso.
Estudos de comportamento mostram que mais de 70% das pessoas experimentam uma espécie de paralisia psicológica quando precisam tomar decisões financeiras que envolvem risco moderado. O cérebro interpreta risco como ameaça. E diante de ameaça, ele ativa um mecanismo que te empurra para longe da ação e te aproxima da zona de conforto, mesmo que essa zona esteja arruinando sua vida. E o mais interessante, não é o risco real que assusta, é a história que você conta para si mesmo sobre esse risco. Percebe a profundidade disso? Não é o mundo que te trava, é a narrativa que você criou sobre ele. Por isso eu sempre digo, mude sua história interna e você muda seu destino externo. Eu vi isso acontecer com tantas pessoas durante minha jornada, e uma delas foi Quincy Jones, um gênio criativo, um dos maiores produtores musicais do mundo, mas que viveu períodos turbulentos onde suas emoções quase sabotaram sua própria grandeza. Ele tinha visão, talento, oportunidades, mas em determinados momentos críticos entrou em ciclos de autocrítica, excessos e decisões impulsivas que ameaçaram destruir tudo o que havia construído. O talento continuava lá, mas a gestão emocional desapareceu. E quando a emoção domina, até o maior gênio pode desmoronar. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Conhecimento sem inteligência emocional é como um carro sem volante. Você até tem motor, mas não controla o caminho. E falando em caminho, quero compartilhar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Durante muitos anos de minha vida, eu batalhei com uma sensação constante de escassez emocional. Não importa o quanto eu trabalhava, estudava ou buscava crescer, eu carregava dentro de mim um medo silencioso de nunca ter o suficiente. Esse medo vinha do ambiente em que cresci, onde tudo era instável, imprevisível, tenso. E esse tipo de ambiente não só molda comportamentos, ele molda crenças. A crença de que a vida é dura, a crença de que você precisa lutar por tudo, a crença de que, se você baixar a guarda, perde tudo. Eu vivi anos com esse padrão, até o dia em que eu percebi que essa mentalidade estava me levando exatamente para o lugar que eu temia, um lugar onde nada era suficiente, porque eu não acreditava que poderia ser. A verdadeira virada aconteceu quando eu entendi que riqueza não é uma questão de circunstância, mas de identidade emocional. E naquele período, eu assumi um compromisso que mudaria para sempre a trajetória da minha vida. Eu me desafiei a agir por 30 dias como alguém que já era próspero emocionalmente, mesmo não sendo. Eu comecei a tomar pequenas decisões que uma pessoa confiante tomaria. Eu comecei a falar comigo mesmo de uma forma diferente. Comecei a agir com mais assertividade, mais clareza, mais direção. E algo extraordinário aconteceu. Minha mente começou a acreditar. Meu corpo começou a acompanhar. E meus resultados começaram a mudar. É por isso que eu quero fazer esse mesmo desafio com você, aqui e agora. E faremos isso apenas uma vez, durante todo este conteúdo. Aqui está o desafio. Por 30 dias, você vai agir como alguém que acredita profundamente no próprio futuro financeiro. Não estou falando de atitudes gigantes. Estou falando de microdecisões diárias, falar com mais convicção, estudar com mais foco, economizar com mais estratégia, gastar com mais consciência, arriscar com mais coragem. 30 dias vivendo como a versão mais poderosa de você. E ao final desses 30 dias, observe o que mudou. Sua energia, sua autoconfiança, sua clareza mental, sua disposição para agir. Sua vida financeira sempre acompanha sua vida emocional, nunca o contrário. Muita gente não entende isso. Acham que primeiro vem o dinheiro, depois a confiança. Mas é exatamente o oposto. Primeiro vem a confiança, depois o dinheiro. É por isso que tanta gente tenta enriquecer e falha. Elas querem resultados sem transformação.
Querem prosperidade externa, carregando miséria interna. Querem abundância, mas se comportam como quem teme perder tudo. Como alguém pode conquistar algo grande se vive como alguém pequeno? Já percebeu isso? E aqui vai sua frase de impacto desta parte. Você nunca será maior do que a identidade que aceita carregar. Há um momento na vida em que você finalmente entende que não é o dinheiro que resolve seus problemas. É a sua capacidade de lidar com as emoções que surgem antes de tomar qualquer decisão envolvendo dinheiro. E quando essa compreensão chega, tudo muda. A maioria das pessoas acredita que seus problemas financeiros são externos. Salário baixo, oportunidades insuficientes, crises econômicas e falta de sorte. Mas essas mesmas pessoas nunca percebem que os maiores ladrões de riqueza vivem dentro delas. É a ansiedade antes de arriscar. É a culpa depois de gastar. É a dúvida antes de tentar. É a autossabotagem escondida atrás de explicações perfeitas. E talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais você tenta controlar o mundo externo, mais perde controle do seu mundo interno. E a verdade é esta: você quer ser rico, mas não aprendeu a lidar com suas emoções quando o assunto é prosperidade. E isso é mais comum do que imagina. Pesquisas recentes mostram que pessoas com altos níveis de estresse financeiro têm quase 50% menos capacidade de tomar decisões racionais. Isso significa que quando você está preocupado com contas, dívidas, futuro, insegurança, sua mente literalmente fecha portas. Ela não enxerga possibilidades, não identifica oportunidades, não percebe caminhos abertos. E como alguém pode construir riqueza se enxerga o mundo com a visão limitada de quem está emocionalmente exausto? Não dá. Não funciona. Nunca funcionou. Eu vi isso de perto quando comecei a trabalhar com líderes empresariais que de fora pareciam absolutamente sólidos. Pessoas com empresas consolidadas, carreiras impressionantes, vidas aparentemente estruturadas. Mas bastava uma decisão arriscada aparecer, uma mudança inesperada, um trimestre ruim, e tudo desmoronava emocionalmente. Eles tinham estratégia, tinham conhecimento, mas não tinham estrutura emocional. E sem estrutura emocional, qualquer turbulência vira tempestade. Qualquer incerteza vira catástrofe. Qualquer possibilidade vira ameaça. Talvez você se identifique com isso. Talvez você também esteja vivendo uma fase da sua vida em que tudo parece pesado demais, como se a menor mudança pudesse derrubar tudo. E foi exatamente em um momento assim, anos atrás, que algo extremamente marcante aconteceu comigo. Eu estava em um período de exaustão emocional, viajando constantemente, atendendo pessoas, tentando construir algo maior do que eu. Mas por dentro, eu estava drenado. Em um dos dias mais difíceis dessa fase, recebi a ligação de uma pessoa com quem eu trabalhava e que dependia profundamente da minha orientação naquele momento. Eu me lembro de estar sentado, sozinho, em um quarto de hotel, completamente esgotado. E ainda assim, algo dentro de mim dizia: se eu não tiver energia emocional para mim, eu preciso ter para alguém que está contando comigo. Eu levantei, molhei o rosto, respirei fundo e fui atender aquela pessoa. E naquela conversa, algo inesperado aconteceu. Eu não só ajudei essa pessoa a recuperar direção, eu recuperei a minha. Era como se, ao ajudar alguém a sair da própria névoa emocional, eu tivesse dissipado a minha. E isso me ensinou algo brutalmente poderoso. Quando você encontra propósito no que faz, sua energia emocional se multiplica. Você se conecta a algo maior. E quando isso acontece, decisões financeiras deixam de ser decisões sobre dinheiro. Passam a ser decisões sobre impacto, propósito, visão. Esse tipo de clareza transforma vidas. Esse tipo de clareza torna você livre. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. Pobreza não é ausência de dinheiro, é ausência de clareza. Porque quando você não sabe quem é,
o que quer e para onde está indo, qualquer caminho parece perigoso demais. E quanto mais perigoso parece, mais você se encolhe. Quanto mais você se encolhe, menos você cresce. E quando você não cresce, você não enriquece. É simples, é duro, mas é real. Já percebeu como pessoas emocionalmente confusas vivem presas em ciclos repetitivos? Mudam de emprego, mas não mudam de mentalidade. Mudam de relacionamento, mas não mudam de padrão emocional. Mudam de cidade, mas não mudam de identidade. E por isso, vivem sempre com as mesmas angústias, apenas com cenários diferentes. Por outro lado, pessoas que têm clareza interna conseguem prosperar mesmo em ambientes adversos. Elas percebem oportunidades antes dos outros. Elas tomam decisões mais rápido. Elas não se deixam paralisar pelo medo. Elas não desmoronam diante do imprevisto. Elas não vivem reagindo, vivem criando. E riqueza é uma criação, não uma reação. Eu vi isso acontecer com Erin Brockovich, uma pessoa que enfrentou obstáculos gigantescos e ainda assim se manteve firme emocionalmente, convicta em sua missão. A razão pela qual ela não foi destruída pelo sistema não foi sorte, foi resiliência emocional. Ela acreditou mais na própria visão do que nos obstáculos que tentavam silenciar essa visão. Isso é inteligência emocional aplicada. Isso é riqueza aplicada. Porque riqueza não é apenas dinheiro, é poder pessoal. É isso que quero que você entenda. Pessoas que enriquecem não são pessoas que evitam medo. São pessoas que atravessam medo com clareza. E isso faz toda a diferença. Porque clareza gera ação. Ação gera resultado. Resultado gera confiança, e confiança gera mais clareza. É um ciclo poderoso, é um ciclo que transforma, é um ciclo que constrói riqueza de dentro para fora. E aqui vai sua frase de impacto desta parte. Seu futuro financeiro começa no exato momento em que você decide parar de fugir de si mesmo. Chega um ponto da vida em que você percebe que tudo o que vem tentando conquistar, dinheiro, oportunidades, estabilidade, reconhecimento, sempre esteve conectado a uma única coisa: a identidade que você carrega quando ninguém está olhando. É essa identidade que define como você reage diante do medo, como você lida com falhas, como você se comporta diante de incertezas. E quando essa identidade é frágil, você até sonha grande, mas age pequeno. E agir pequeno é a forma mais silenciosa de autossabotagem. É como tentar correr com pesos amarrados nos tornozelos. Você até se movimenta, mas não avança. E quando olha ao redor, tem a impressão de que todo mundo está conquistando algo, menos você. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Muitas pessoas dizem que querem ser ricas, mas têm uma relação emocional distorcida com o dinheiro. Cresceram ouvindo frases como: dinheiro muda as pessoas, dinheiro é perigoso, dinheiro traz problemas, quem enriquece vira alguém pior. E o mais impressionante é que essas frases se instalam no seu subconsciente, moldam a maneira como você enxerga a riqueza e criam conflitos internos que te impedem de prosperar. Afinal, como você pode buscar algo que emocionalmente acredita que vai te prejudicar? Como você pode construir abundância se associou riqueza à dor? Já percebeu isso acontecendo dentro de você? Eu me lembro de uma conversa que tive com um jovem que estava completamente paralisado financeiramente. Ele tinha ideias incríveis, oportunidades reais, conexões valiosas, mas não conseguia agir. Ele sempre travava no último segundo, e quando fomos mais fundo, ele percebeu que carregava dentro de si uma crença de que, se ficasse rico, sua família iria se afastar, que perderia suas raízes, que deixaria de ser a pessoa boa que sempre acreditou ser. Aquela crença era invisível, mas controlava todas as suas decisões. E isso acontece com mais gente do que você imagina. As pessoas acreditam que fracassam por falta de oportunidade,
mas muitas vezes fracassam por lealdades emocionais inconscientes, lealdades com um passado que já não existe, com medos que já não fazem sentido, com versões antigas de si mesmas que já deveriam ter sido deixadas para trás. Isso me faz lembrar de um período da minha vida em que eu mesmo precisei quebrar essas amarras internas. Durante anos, eu carreguei um padrão emocional herdado da minha infância, onde tudo era instável, onde a sensação de escassez era diária, onde cada pequeno obstáculo parecia um teste de sobrevivência. Aquilo moldou a forma como eu via o mundo. E mesmo depois de começar minha trajetória, mesmo depois de ajudar pessoas, mesmo depois de alcançar resultados, eu ainda carregava dentro de mim sombras do passado. Até que um dia comum, que acabou se tornando extraordinário, eu estava diante de uma plateia enorme, falando sobre prosperidade emocional, e percebi, no meio do discurso, que eu ainda não tinha totalmente perdoado a vida pelas dificuldades que vivi. Foi um momento silencioso, interno, onde eu entendi que carregava dores que já tinham cumprido seu papel e agora apenas pesavam. E naquele instante, eu decidi soltar aquilo, não para esquecer, mas para deixar de ser dirigido pelo passado. E foi naquele exato momento que senti uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Uma clareza tão grande que parecia iluminar tudo ao meu redor. E percebi, ninguém prospera emocionalmente enquanto estiver preso à narrativa que o fez sobreviver, mas que hoje o impede de crescer. E quando falamos em prosperidade, precisamos falar também dos exemplos de pessoas que tiveram acesso a oportunidades gigantescas, mas nunca trabalharam sua maturidade emocional e pagaram um preço alto por isso. Arnold Schwarzenegger, por exemplo, uma força da natureza, um símbolo de determinação, alguém que construiu uma carreira impressionante em várias áreas diferentes. Mas encontros repetidos com impulsos emocionais o levaram a decisões pessoais que quase destruíram sua imagem e comprometeram parte da riqueza que levou décadas para construir. Um homem gigante por fora, mas que, em certos momentos, lutou contra tempestades internas que quase o derrubaram. Esse é o ponto. Sem domínio emocional, até os mais fortes desmoronam. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que conquistam estabilidade emocional criam oportunidades onde ninguém vê nada. Elas transformam fracassos em combustível, rejeições em direção, obstáculos em disciplina. E quando você junta isso com estratégia, consistência e visão, riqueza deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência. Porque prosperidade não é sorte, é construção. E toda construção começa dentro. Olhe para a sua própria vida. Quantas decisões você já tomou baseado no medo de perder? Quantas oportunidades deixou passar esperando certeza? Quantos sonhos adiou por acreditar que não era a hora? A verdade é que você não está esperando a hora certa. Você está esperando se sentir a pessoa certa. E esse sentimento não vai aparecer antes da ação. Ele aparece depois. Ação cria identidade. Identidade cria futuro. Por isso, quero deixar você com uma reflexão final. Se nada mudasse lá fora, mas tudo mudasse dentro de você, sua vida financeira continuaria igual? Ou estaria em outro nível? Se a resposta é em outro nível, então você já sabe o que precisa fazer. Comece. Comece pequeno. Comece imperfeito. Comece com medo. Mas comece. A única coisa capaz de te impedir é a versão de você que você insiste em carregar. E aqui vai a frase de impacto final. Quando você muda sua identidade, o mundo não tem outra escolha além de mudar com você. Você sabe, quando nós nos permitimos acessar esse nível de clareza, de propósito, de força interior, algo começa a mudar aqui dentro. Não é sobre finalizar nada. É sobre dar continuidade a esse movimento que você já começou. E movimentos assim ganham ainda mais poder quando não ficam guardados apenas para nós.
Às vezes, uma simples mensagem, um simples gesto, pode acender a faísca na vida de alguém que nem imaginamos. Então, se essa conversa despertou algo em você, uma ideia, um sentimento, uma vontade de agir, lembre-se, impacto real acontece quando estendemos a mão para outro ser humano. Compartilhe esta experiência com alguém especial. Não porque isso fecha um ciclo, mas porque pode abrir um novo para você, para essa pessoa, para todos nós. Vamos juntos continuar construindo, crescendo e expandindo. A jornada está viva e cada passo conta.